No vídeo de hoje, a gente te atualiza sobre o projeto de lei que autoriza a venda de MIPs em supermercados. Semana passada, o assunto foi amplamente debatido em audiência pública na Câmara dos Deputados. Além disso, a gente vai falar também sobre o piso salarial do farmacêutico, sobre o projeto que prevê um piso de R$ 6.500. Será que avançou? Como está essa situação? E falamos também sobre um projeto de lei que propõe que os descongestionantes nasais se tornem medicamentos com retenção de receita. Fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Ascoferd no YouTube. Eu sou Viviane Massi e este é o Bula Legal. Toda primeira quarta-feira do mês a gente se encontra aqui para conversar sobre os projetos de lei que são bons e ruins para o setor farmacêutico. Aproveita que você já chegou ao canal da Ascoferd, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui, o YouTube vai notificar no seu celular. E no Bula Legal de hoje participam comigo Rafael Oliveira Spinel, advogado e presidente da BC Pharma, e o meu colega André Borba, analista político da Arco Advice. A gente já vai começar esse papo. Rafael, vou começar contigo. Rafael, inclusive, está num cenário super especial, que são os corredores de Brasília, está lá de pertinho acompanhando toda a movimentação sobre o projeto dos MIPs. A gente vai começar o programa hoje falando sobre isso. Na semana passada, o PL 1774 de 2019, ele passou pela segunda audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família. Eu mesma acompanhei toda a audiência pública ao vivo, que foi transmitida pelo YouTube. E essa audiência, esse projeto 1774, ele trata da venda de MIPs em supermercados. Pessoal, esse assunto continua tramitando em Brasília. Durante a audiência, eu quero só fazer uma introduçãozinha antes de perguntar para o Rafael. Durante a audiência ficou clara a posição do Ministério da Economia favorável ao PL. O Ministério da Economia apoia a venda de MIPs em supermercados. E a própria deputada Alice Portugal fez uma dura crítica a isso, dizendo que o Ministério deveria propor, eu achei isso super interessante, deveria propor ao BNDES uma linha de crédito para a abertura de novas farmácias por farmacêuticos nos 57 municípios que ainda não têm farmácia. Apenas 57 municípios no Brasil não têm farmácia ou um posto que possa dispensar o medicamento. Ela disse isso propondo que o Ministério da Economia atuasse para abrir essa linha de crédito, em vez de defender um lado em detrimento de outro, porque ficou claro para a gente, Rafael, que o Ministério da Economia defende a venda de MIPs em supermercados e a deputada ficou muito brava com essa colocação. O Rafael Oliveira Spinel, que é o presidente da BC Pharma, fez uma apresentação, quero inclusive te parabenizar pela sua apresentação, foi muito coerente, foi excelente. E o Rafael focou muito no papel das mais de 60 mil farmácias independentes que fazem assistência farmacêutica e promovem a saúde no Brasil. O Rafael colocou o risco de essas farmácias quebrarem se tiverem que concorrer com os grandes supermercados. E disse ainda que se o governo quer ampliar o acesso, que amplie então a atuação do farmácia popular e que reduza a carga tributária dos medicamentos. A sua colocação foi sensacional, Rafael. Você saiu da audiência pública com que sensação? De que o setor está caminhando bem, de que o setor pode ganhar essa briga? Ou você ficou um pouco desanimado? E depois eu queria que você me dissesse quais são os próximos passos. Agora que a gente teve essa segunda audiência pública, quais os próximos passos? A relatora Adriana Ventura disse, inclusive, que talvez faça uma terceira audiência pública. Será que isso ainda vai se estender por algum tempo? Obrigada, Rafael. Obrigado, eu agradeço, Viviane. Exatamente. Na realidade, saímos com um sentimento com muita confiança. Acho que a audiência pública, você resumiu bem, ela foi muito importante para todo o setor produtivo nosso, das farmácias e drogarias. Conseguimos fortalecer a importância da farmácia como estabelecimento de saúde e também a importância do profissional farmacêutico na atenção farmacêutica, na assistência farmacêutica, no cuidado mesmo, da orientação, na promoção da saúde. Tem um papel fundamental na atenção primária à saúde. A nossa convicção é que com a audiência pública a gente conseguiu
ter mais convencimentos de deputados que compõem a Comissão de Seguridade Social. Isso faz com que o projeto tenha uma perspectiva que na comissão não consiga ser aprovado, e isso realmente é muito importante. Qual que são os próximos passos? A relatora, que é a Adriana Ventura, ela tem que apresentar agora um parecer em relação ao projeto, se ela entende se é favorável ou contrário. Eu acho que ela sai desta, apesar dela ser um partido novo, ela sai desta audiência pública com questionamentos, com dúvidas que são importantes, né? Inclusive com relação a, como você bem colocou, quais são os reflexos de um projeto em toda uma cadeia de farmácias e drogarias, dado que a gente tem mais de 61% de farmácias independentes, que são farmácias pequenas. Então, saio com a convicção que a gente está mais fortalecido com relação à questão e o projeto tem uma perspectiva menor de aprovação. O cuidado agora realmente é com a possibilidade de um requerimento de urgência para afastar a análise perante as suas comissões. Então, a gente continua trabalhando, a ABC Farma, ao lado das entidades regionais, assim como a Ascofeg, exatamente para poder não possibilitar que esse requerimento seja aprovado. Eu acompanhei o depoimento dos deputados que vieram logo a seguir da participação das entidades e, pelas minhas contas, a maioria se disse contrária ao PL. Alguns deputados se mostraram favoráveis, mas a maioria pontuou o risco sanitário que pode ter em relação a isso, né? Tem até um comentário de um deputado que chamou a minha atenção, que ele disse o seguinte: olha, muitos consumidores entram na farmácia, pegam o MIP e vão embora, não perguntam nada ao farmacêutico, mas o farmacêutico está ali, caso esse consumidor queira fazer uma pergunta. No supermercado, o farmacêutico não estará. Então, é como se o PL tirasse do consumidor o direito de ter acesso a esse farmacêutico que está ali disponível para que ele possa buscar uma orientação quando ele achar necessário para o autocuidado dele. E muitos outros comentários, eu quero inclusive sugerir, tá aqui na descrição desse vídeo, o link de uma reportagem que eu fiz para a Revista da Farmácia, uma reportagem completa, com a cobertura completa da audiência. Nessa reportagem você encontra a opinião, a visão de todas as entidades que participaram e também o posicionamento de alguns deputados, o posicionamento da relatora. Tá muito bacana, eu sugiro que você faça a leitura. Bom, esse tema é bom da gente conversar, mas eu preciso agora mudar de assunto. Rafael, eu quero falar com você ainda sobre o piso salarial dos farmacêuticos. A gente sabe que tramitam no Congresso alguns projetos que tratam do aumento do piso. Eu acho que esse piso começaria em R$ 6.500, alguns projetos propõem 8.000, mas acho que começaria em 6.500. Quais são as novidades em relação a esses projetos? Vocês estão acompanhando, a ABC Farma está acompanhando, esse projeto andou, está parado, qual a situação? Sim, Viviane, com relação ao projeto que trata sobre a instituição do piso salarial nacional para os farmacêuticos, foi designado um relator, o relator é um deputado do Estado de São Paulo, Ricardo Dias. Ele já apresentou o seu parecer na forma de um substitutivo, ou seja, ele pegou os pontos dos 3 projetos que tratavam sobre o tema para poder apresentar a sua proposta, né, aquilo que ele entende como factível. Então, o parecer que ele apresenta, ele institui um piso salarial na ordem de R$ 6.500, para o responsável técnico teria um incremento de 10% sobre o valor dos 6.500 e a correção seria utilizado o NPC. Qual que agora são os próximos passos? Como foi apresentado o parecer, há um prazo para que os demais parlamentares possam apresentar emendas. Passando esse período, existe uma possibilidade dele ser pautado na Comissão de Seguridade Social para que se tenha uma discussão com relação ao tema. Posterior à Comissão de Seguridade Social, existem duas outras comissões, que é a Comissão do Trabalho e a Comissão de Constituição e Justiça. Então, a gente ainda tem um longo período de discussão, de análise com relação ao tema, para que a gente saiba realmente quais são as perspectivas com relação ao assunto. E um piso salarial de R$ 6.500 é uma preocupação para a ABC Farma, considerando que a gente tem aí a maioria de farmácias no setor como independentes, farmácias de pequeno porte. É uma preocupação essa proposta? Sim, de fato, assim como a gente coloca a questão dos MIPs, quando a gente demonstra o impacto da flexibilização, da entrada de novos atores, em especial para o pequeno estabelecimento, isso também é uma preocupação com relação à instituição do piso salarial nacional. Como a gente pontuou na audiência pública, hoje o faturamento mensal médio de uma pequena farmácia gira na ordem de R$ 50.000.
Então é importante que os parlamentares se atenham hoje a uma realidade econômica, em especial das pequenas farmácias, no momento de que se fixe ou se discuta um piso salarial. O que a gente propõe? A valorização do profissional farmacêutico, a importância do profissional farmacêutico, mas que haja uma adequação com a realidade econômica dos pequenos estabelecimentos. Maravilha. Rafael, o deputado Dr. Zacarias, do DEM de Goiás, ele apresentou um projeto que torna obrigatória a retenção de receita de medicamentos para desobstrução nasal que contenham corticoides ou vasoconstritores. É uma palavra até difícil de falar, mas são os remédios que a gente coloca no nariz para desentupir o nariz. Esses remédios provocam dependência. É o PL 1478 de 2021. Esse PL, ele avançou nos últimos 30 dias? Rafael, você tem informação sobre ele? Sim, avançou. Esse projeto ele já foi objeto de análise numa comissão, que é a Comissão de Seguridade Social, né? Ele foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Nessa comissão foi apresentado um parecer favorável ao projeto na sua origem, e agora está aguardando que haja inclusão dele em pauta para que se possa ser analisado pelos demais membros da Comissão de Constituição e Justiça, né? Uma vez ultrapassada esta etapa e tendo a perspectiva da aprovação, ele deverá ser encaminhado para o Senado Federal. Então, sim, de fato, haja um avanço. Lembrando que a proposta ela tem como objetivo alterar a Lei 5.991, que rege o controle sanitário, para que, de fato, transformar esses dois medicamentos de controle sanitário especial. Então, você tem uma maior dificuldade com relação à sua dispensação, porque tem critérios mais rígidos com relação ao mesmo. Mas, de fato, houve um avanço ao projeto. Bom, a gente vai falar agora sobre a Alerj, sobre a esfera estadual. Desde 2016, tramita um projeto da deputada Zeidan, do PT, que trata da afixação, da colocação de cartazes em farmácias e drogarias, alertando sobre cuidados no uso de descongestionantes nasais. É um projeto anterior ao do deputado Dr. Zacarias, que a gente estava comentando agora há pouco com o Rafael Spinel, mas ele tem relação com o tema. André, esse projeto avançou na Alerj nos últimos 30 dias? Bom, olá a todos, um prazer novamente participar. Sim, avançou. Como você já mencionou, ele tem é diferente, né? Porque esse projeto ele não trata de retenção da receita, ele trata de afixação de cartaz. Inclusive, no próprio projeto, ele traz uma opção de display, mais do que cartaz, mas ele realmente, na semana passada, ele teve uma apresentação de emendas, teve uma aprovação, e agora ele está em fase final. Está em fase final não quer dizer que ele vai ser votado a curto prazo, porque daqui a pouco nós teremos um recesso legislativo, todo mês de julho, na Assembleia Legislativa, a gente vai ter um recesso, mas é um projeto que está muito bem encaminhado para que, sim, seja feita essa obrigatoriedade para essa fixação e com pena de advertência ou multa para as farmácias que não o fizerem. Provavelmente o projeto vai passar, porque não envolve tantos interesses como o projeto dos MIPs, por exemplo, né? Então, e por falar em MIP, André, a gente também tem projeto que autoriza MIP em supermercado no Rio de Janeiro, certo? Na Alerj. Como está o andamento desse projeto ou desses projetos? Eu nem me lembro, eu acho que é mais de um projeto. Sim. É porque tem projeto que autoriza a venda e tem outro que proíbe a venda. O que está mais avançado é o que proíbe a venda. É um projeto que está mais avançado, mas ele também está parado desde março. Eu acho que já há meio que um consenso dentro da Assembleia Legislativa que isso é um tema de âmbito federal. Se isso está sendo todo esse questionamento no âmbito federal que foi mencionado com a audiência pública, imagina a competência da Alerj em discutir isso, sendo que Anvisa, ministérios e as associações de âmbito nacional estão tratando do tema. Só uma observaçãozinha que eu vou fazer sobre ele é que o autor do projeto que proíbe era o Márcio Pacheco, que era o líder do governo até semana passada. E ele foi indicado e foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, então ele saiu da Assembleia Legislativa, mas isso nada interfere tão diretamente para que esse projeto tenha um andamento. Eu acredito que vai continuar no banho-maria, como está desde março. No município,
a gente tem o andamento do projeto 937 de 2021, que proíbe os estabelecimentos comerciais de exigirem um CPF para efetuar uma venda. A gente falou desse projeto no último Bula. Esse projeto avançou, está parado? Como que está? Ele não avançou, ele vem sendo incluído na pauta para ser votado, mas sempre é adiado. Ele está até na pauta dessa semana, mas provavelmente ele também não será votado. Existe uma resistência em relação a esse projeto, inclusive a própria Escoferj apresentou uma nota técnica falando dos riscos do avanço desse projeto. Eu acho que o autor do projeto, por mais que ele seja o líder do governo, ele está encontrando dificuldade, mas também não teve nenhum andamento significante. Provavelmente ele vai estar na pauta dessa semana e ele provavelmente não vai ser votado. André, quero agradecer a sua participação. O André está numa batida pesada por conta das eleições que estão se aproximando. Falou para mim aqui que está acordando de madrugada. Então, aqui, quero te agradecer a sua disponibilidade, parar esse tempinho para compartilhar com a gente essas informações super relevantes para o setor. Obrigada. Sempre à disposição. Bom, eu quero agradecer ao Rafael Espinhel. Você deve ter percebido que do nada ele sumiu aqui do nosso programa. A gente teve uma dificuldade de sinal com ele. Como ele está lá em Brasília, nos corredores, provavelmente ele ficou sem o sinal de internet, mas acho que a gente conseguiu conversar, passar com o Rafael toda a pauta que a gente tinha se proposto aqui, mas quero deixar aqui publicamente meu agradecimento ao Rafael e à ABC Pharma. No próximo programa a gente tem o Rafael aqui de volta, que ele vai participar com mais frequência do programa. Bom, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com todo mundo. Eu espero que você tenha gostado. Fique aqui com a gente, se inscreva no canal para você não perder nada. E eu te vejo no próximo Bula. Obrigada, tchau, tchau.